Você já viu que quando alguém é nomeado no cargo público, esse alguém ainda não é um servidor. A gente já falou disso em aula passada, procura aí. A minha pergunta hoje é, se alguém se acidentar, um servidor se acidentar e ele não tem mais condições de exercer as funções do cargo dele, ele então vai ser aposentado, certo? Por invalidez, não é isso? Não necessariamente. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Fica ligado. Gente, a resposta para isso é não necessariamente. E hoje a gente prossegue nas formas de provimento já falando da que tem relação direta com essa minha pergunta. É a chamada readaptação. Hoje é o prosseguimento da nossa aula anterior. Na aula anterior nós falamos de nomeação, de posse, exercício, estabilidade. Hoje a gente vai falar do resto das formas de provimento. Depois dessa aula breve aqui, você vai saber mais de 30 artigos da 8.112, coisas que caem muito na sua prova, já falei, coisa de 80, 70, 80, 90% às vezes das questões. Tem banca que gosta muito disso daqui, tá bom? E basicamente todas as bancas. Umas cobram mais, outras com menos incidência, mas você precisa saber disso quando você trata de 8.112, tá? Então vamos tratar aqui, ó, da readaptação. Gente, o que é readaptação? Inclusive é algo que foi trazido para dentro da Constituição pela reforma previdenciária, né? A gente viu a reforma previdenciária no final de 2019, né? E sobre isso aí a gente vai tratar aqui em conteúdos aqui, você vai ler, vou passar dica rápida disso para você, tá? Eu acho que, ou se não já passou na sexta-feira agora, no Instagram, vai vir na próxima sexta-feira, dá uma olhada, né? Não tenho certeza, mas vou falar sobre isso lá no quadro Administração no Dia a Dia, Direito Administrativo no Dia a Dia. Se não foi sexta passada, agora vai ser a próxima. Olha só, readaptação, o que é, gente? Está aqui destacado o D. Para você lembrar de quem, gente? Você vai lembrar de doente. Você vai lembrar de uma limitação. Seja limitação física, seja limitação mental. Muito objetivamente, o que é readaptação, gente? Tá lá o cara por conta de alguma doença, eu boto doente, a lei não fala doente, mas só para você lembrar, quando eu estou doente, eu estou limitado? Sim ou não? Sim. É limitação física, limitação mental, né? Não interessa. O que é readaptação? Quando eu adquiro limitações de modo que eu não consigo mais exercer as funções daquele meu cargo. O que vai acontecer comigo? Eu serei então readaptado para um outro cargo compatível com as minhas limitações. É para outro cargo que tem atribuições compatíveis com as limitações que eu sofri. Beleza? Então aqui, ó, a limitação físico ou mental me impediu de exercer as funções do meu cargo de origem, eu posso ser readaptado para um outro cargo que seja compatível. Então, se eu sou, por exemplo, alguém que trabalha na praça, na praça que eu digo trabalho externo, né? Deixa eu melhorar aqui para você, para ficar mais de lado. Se melhora trabalho externo, né? E por acaso eu sofri um acidente que me deixou paraplégico, eu não consigo mais estar andando na rua, eu posso ser readaptado para um cargo administrativo interno, certo? Em que eu consiga exercer essas funções. Beleza? E aí, ó, para outro cargo compatível. Agora tem duas observações que você precisa saber de readaptação. Primeiro, se por acaso a limitação que aquele cara sofreu ela é tão grande que não tem outro cargo para poder ele entrar, não tem outra função compatível com a limitação dele, o cara ficou tetraplégico, não dá para fazer mais nada, aí ele vai ser considerado o quê? Incapaz. E se ele é incapaz, ou seja, se não existe nenhum outro cargo compatível, ele será o quê? Aposentadoria por invalidez permanente, né? Lembrando que a aposentadoria do servidor por invalidez tem que ser uma invalidez permanente. Se o cara se não é uma invalidez permanente, é temporária, quer dizer que ele vai melhorar. Então ele fica de licença médica, tal, até voltar. Beleza? Mas outra situação é, se por acaso o cara ficou limitado, até existe ali na estrutura da administração outro cargo compatível, né? Na estrutura do órgão, outro cargo compatível com as limitações dele. Até existe. Só que não está vago nesse momento, não tem cargo vago. O que acontece? Muitos daqui diriam assim, ele fica em disponibilidade, professor. O que é disponibilidade? Já para antecipar, para você saber e entender mais na frente.
É quando situações em que o servidor ele vai ficar ali em casa, esperando ser chamado para voltar. É o que a gente chama de aproveitamento. Ele esperando ser aproveitado. Já é uma forma de provimento. É o A do repare no reco. Lembra da regrinha do rei, repare no reco? Vê a aula anterior que você vai lembrar. E aí o que acontece nesse caso? Se por um acaso tem cargo vago, mas não está vago naquele momento, cuidado, ele não fica em disponibilidade, ele ficará como excedente. Tá? Ele exercerá as funções daquele outro cargo que existe, que é compatível com a alimentação dele, de forma excedente. Não tem vaga, mas ele fica ali como um a mais. Quando alguém vazar, surgir uma vaga, não tem vaga não, na verdade tem uma a mais ali, ó, agora está tudo em ordem. Ele fica como excedente, não em disponibilidade. Beleza? Readaptação concluída. Depois da readaptação, a gente passa a falar da reversão. O que é reversão, gente? Olha o V destacado aqui, ó, para você ficar ligado no que é reversão. Esse Vzinho, gente, é para você lembrar do vovô, né? Da vovó, do voves, da velhice. Na verdade é para lembrar do aposentado. O vovô você lembra logo de aposentado. E o que é reversão? Aqui, ó, é o retorno do aposentado à atividade. Gente, o vovô, a vovó, ele tá lá, se aposentou e agora ele quer voltar, né? Às vezes nem é tão vovô assim, né? Que se aposenta cedo, mas imagine aquele que já tá lá, já tem uma boa idade, já tá na segunda metade da vida, né? E aí ele quer voltar a trabalhar. Ou ele não quer, na verdade, ele é chamado para voltar. São duas situações em que há a reversão, em que o cara está aposentado e ele vai voltar à atividade. A primeira é aqui por invalidez. E não é qualquer, não é só por invalidez, é invalidez insubsistente. O que é isso, professor? Imagine que um cara foi aposentado por invalidez, só que depois da aposentadoria dele a administração percebeu que ele está melhorando. Ou seja, os motivos que levaram ele a se aposentar é uma invalidez, né? A invalidez, ela é insubsistente. Os motivos são insubsistentes, quer dizer que não existe, certo? Quer dizer que não era uma invalidez permanente. Lembrando, eu falei agora há pouco que para se aposentar tem que ser invalidez permanente. Só que aí sabe o que acontece? Mesmo depois de aposentado, o servidor ele pode se submeter a exames. E a administração percebe que ele está melhorando, ele está se recuperando. Não é invalidez permanente, ele consegue exercer a função. Ou então ela percebe, sabe o que já aconteceu, que ela aposentou por invalidez, mas não era preciso isso. Ela poderia ter readaptado ele para um outro cargo, porque existe cargo compatível com a alimentação dele. E aí ela percebe que a invalidez é insubsistente. Sabe o que ela faz? Chama ele para voltar. Beleza? Então, primeira forma de reversão, quando há uma invalidez insubsistente. Está lá, ó, a administração manda ele voltar e ele tem que voltar. Ela chama, ele vai ter que voltar. Agora, se quando a administração perceber isso, não tiver cargo nenhum vago, tá tudo preenchido aqui, ela percebeu que ele tá bom, ela quer chamar ele para voltar, mas não tem cargo vago, ele fica esperando? Não. Ele volta como excedente, tá? Deixa eu logo passar para você uma manha, uma macete. A gente, quando dá aula, a gente aprende muito com vocês. Não só as experiências, mas também tem aluno que às vezes, professor, um macete aqui, né? Tem uma aluna muito querida que veio com esse macete uma vez e disse assim, ó, professor, é só lembrar do vovô doente. Vovô doente, excedente. O que é vovô doente? Vovô, reversão, doente, readaptação. Você só vai ver essa figura do excedente, gente, só tem excedente, trabalhar com um a mais ali forçado, ou na readaptação que nós vimos, vai readaptar o cara, só que não tem cargo vago, fica como excedente. Ou aqui na reversão, por invalidez permanente, que é quando a administração percebe que ele está bom e manda ele voltar. Vovô doente, excedente, só tem excedente nessas hipóteses. Você vai ver que isso é importante você saber, porque na reintegração e na recondução, que são outras duas formas de provimento que a gente vai falar,
não tem excedente. Tem algumas situações que você pode até pensar, ele fica como excedente. Mas não, ele não vai ficar como excedente. Só tem excedente nessas duas hipóteses. Beleza? Gente, primeira hipótese é essa. Foi aposentado por invalidez, mas não existe essa invalidez. Agora a segunda é por interesse da administração. Como assim? A administração tem que querer que ele volte. E quando é que ela quer que ele volte? Ela vai lá e fala com ele? Não. Tem 5 requisitos para essa reversão aqui, essa segunda reversão. Primeiro desses requisitos, o aposentado tem que pedir. A lei fala solicitar. Ele tem que pedir para voltar, certo? E aí já sabe de uma coisa. Enquanto aqui nessa primeira a administração chama ele para voltar e ele tem que voltar, aqui na segunda ele pede para voltar e a administração vai ver se ela quer ou não, porque é no interesse dela. Mas é só pedir que ele volta? Não. Ele tem que pedir. Deixa eu logo passar para o Pzinho aqui, ó, a regrinha do PASEP, né? Ou então aqui do PCAP. Você escolhe do PCAP ou do PASEP, você escolhe. São 5 requisitos para poder isso acontecer, essa reversão. Tem que respeitar o prazo de 5 anos. Olha lá. Quer dizer que quando ele se aposentou, ele só pode pedir para voltar, essa reversão só pode acontecer em 5 anos para frente. O pedido de reversão, a lei vai dizer, a aposentadoria não pode ter se dado há mais de 5 anos anteriores ao pedido de reversão, certo? Ao pedido. Voltando para cá agora, quando ele se aposentou, a aposentadoria dele tem que ter sido voluntária. Aposentadoria voluntária. Gente, tem 3 tipos de aposentadoria. Primeira, por invalidez permanente, a gente já sabe. Segunda, compulsória, que é quando ele atinge a idade limite, 75 anos, certo? É o que vale hoje. E depois, voluntária, que é aquela que o cara atingiu um tempo de serviço, um tempo de contribuição, né? Uma certa idade, somou idade com tempo de contribuição, ou somou a idade ali em outra situação, aí ele vai pedir para se aposentar. É voluntária. Só pode pedir a reversão se a aposentadoria dele tiver sido voluntária. Se foi por invalidez, quer dizer que a administração entendeu que ele é inválido. Ele não vai pedir para voltar. Se foi compulsório, ele atingiu a idade máxima. Não vai pedir para voltar, não pode mais. Voluntária é quando ele poderia continuar trabalhando, mas ele quis se aposentar. Se ele quiser, aí ele pode pedir para voltar. Certo? Depois, tem que ter, olha a diferença daqui de cima. Quando a administração chama ele para voltar, se não tiver carga vaga, o que acontece? Ele fica como excedente. Na segunda, ele só volta se tiver cargo vago. Beleza? Só se tiver cargo vago. Depois ele tinha que ser, estável quando da aposentadoria. Então, para ele voltar, ele tem que pedir em até 5 anos. Ele se aposentou voluntariamente. Ele tinha que ser estável quando ele se aposentou e ele tem que ter cargo vago, senão ele não volta. Beleza? Ele vai voltar no cargo, nesse caso aqui ele volta no cargo que era dele, recebendo as vantagens pessoais que ele recebia. Se ele recebia uma gratificação por um mestrado, ele volta recebendo a gratificação pelo mestrado, tá bom? Vai voltar recebendo aquilo que ele recebia antes. Tranquilo? Beleza? Reversão tá superada, né? Beleza, não esquece. Depois a gente vem para reintegração. O que é reintegração, gente? Reintegração é a reinvestidura. Reinvestidura. Lembra da investidura? Que é aquele vínculo que é criado com a posse do cargo público? É um vínculo que existe? O que acontece na reintegração? É quando o cara ele foi demitido do cargo e ele conseguiu invalidação de demissão. Então, gente, o cara foi demitido de um cargo, lá na frente ele consegue provar, ele vai discutir isso, né? Vai recorrer, pode discutir isso na justiça, e lá na frente ele consegue provar que ele era inocente, que aquele motivo da demissão dele não existe. Quer dizer que a demissão dele se deu por uma razão que não deveria acontecer, então ela é nula. Ele vai voltar
para o cargo. Quando ele foi demitido, aquele vínculo foi quebrado. A investidura foi quebrada. Agora, com a volta dele, ele vai ser reinvestido. A investidura vai ser refeita. Então eu gosto muito de destacar aqui, ó, reintegração é a reinvestidura, no caso de invalidação de demissão. E deixa eu lhe dar aqui já uma dica, gente. É muito importante você ler os conceitos da lei. Eu estou indicando os artigos para você ler. Mas muitas vezes você mata a reintegração só com o conceito dela. Porque o único conceito, a única forma de provimento que tá lá na lei assim, a reinvestidura é a reintegração. Às vezes a prova fala assim, ó, readaptação é a reinvestidura do fulano de tal, não sei onde. Reinvestidura só tem uma, reintegração. Readaptação é colocar o servidor lá no outro cargo, a gente já sabe disso, não é reinvestidura, certo? Ó, beleza, a gente já sabe do que acontece, o que é reintegração. Agora vem cá, ele volta para qual cargo? Ele volta para o cargo anterior. Certo? E se o cargo anterior foi mexido, foi modificado, ele volta para aquele cargo de onde ele nunca deveria ter saído. É o cargo anterior, é o que a lei diz quando ela fala assim, ou o cargo resultante de sua transformação. Às vezes o cargo passou por algumas adaptações, as funções dele e tal, ele volta para o cargo que era dele. É claro que um cargo não vai ser modificado para mudar toda a essência do cargo. Não, ele muda algumas coisas, né? Algumas atribuições a mais, outras a menos, e assim vai. Mas ele volta para o cargo que era resultante, o cargo que era dele, que ele nunca deveria ter saído. Muita atenção, só pode ser reintegrado pelo texto da lei quem é servidor estável. Então o cara foi demitido, para ele ser reintegrado ele tinha que ser estável. Beleza? Beleza, servidor estável e ele volta recebendo aqui, olha, todas as vantagens. Gente, se ele foi demitido injustamente, é porque ele nunca deveria ter saído daquele cargo. Quando ele voltar, ele vai receber todas as vantagens que ele deixou de receber. Ele passou 5 anos fora, é a remuneração dos 5 anos, certo? Tudo bem que às vezes vai somar um valor tão alto que vai para aquela forma de pagamento chamada precatória. Aí quem vai receber é o neto dele. Mas enfim, ele volta recebendo todas as vantagens, inclusive as vantagens que ele recebia antes, certo? Todo mês. Se o cargo estiver provido, gente, se o cargo estiver preenchido, ele volta para o cargo que era dele. Mas às vezes demorou tanto tempo que já deu tempo da administração colocar alguém lá. O que acontece nesse caso, gente? Nesse caso ele vai ficar esperando, vai ficar excedente. Vovô doente, excedente. Só tem excedente aonde? Reversão, readaptação. Tem excedente na reintegração? Não. Se o cargo está provido, ó, ele tira quem está naquele cargo. Já que ele nunca deveria ter saído, se ele nunca deveria ter saído, aquele que entrou nunca deveria ter entrado. Então ele volta para o cargo que era dele. Ele assume, ó. E o ocupante do cargo ele será reconduzido ao cargo de origem se estável. A recondução está na nossa próxima página aqui, tá bom? É outra forma de provimento. A gente está falando do reintegração, do repara no reintegração, a gente está falando dela agora. O readaptação nós já falamos. Promoção, gente, o P do repare, a lei não perde muito tempo para falar não. Ela só diz assim, a promoção é quando você sai de um cargo para ir para outro, certo? Ela só diz uma coisa que é importante. A promoção não interrompe o exercício. Você está trabalhando aqui, exercendo as funções aqui. Quando você é promovido, a promoção não interrompe o exercício. Você não tem uma quebra aqui de dias. Por mais que às vezes você demore assim, uns 3, 4 dias, a administração diz, ó, você tem 3 dias para ir para esse outro cargo, assumir. Às vezes é em outro lugar. Você vai ser chefe lá em outro canto. Não interrompe o exercício. Quando sair a sua promoção, a publicação, é como se você já estivesse em exercício lá, certo? Beleza? A promoção é isso, não tem muita discussão. Aproveitamento a gente vai falar. Agora a gente já falou de reversão, agora a gente já não falou de nomeação e agora recondução, no reparo do recorde, vamos falar na próxima. Agora é reintegração, tá? Recondução a gente vai lá, beleza. Se tiver provido, vaza quem está lá
ele assume o cargo que era dele, e o dele nunca poderia ter saído, e quem está lá vai ser reconduzido para o cargo de origem. E se o cargo dele tivesse sido extinto? Às vezes o cargo foi extinto, ou então foi declarado desnecessário. O que acontece nesse caso, gente? Excedente? Como excedente se não existe mais o cargo dele? Não tem como ficar excedente num cargo que não existe. Nesse caso, ele ficará então em disponibilidade. A gente já falou que é disponibilidade aquilo, já? Vai ficar ali em casa, recebendo proporcional ao tempo de serviço que ele tem, até ser chamado para trabalhar. Como é que é o nome desse retorno de quem está em disponibilidade? A lei vai chamar de aproveitamento. É o A do repare. Certo? Aproveitamento. Beleza? Então, ó, fica em disponibilidade, tá? Até ser aproveitado no cargo, se for extinto. Tranquilo. Recondução. Ó, estamos finalizando as formas de provimento. Recondução. Ela deu uma destacada aqui do reco, para você lembrar que recondução é reconduzir. Reconduzir é você botar para o lugar de volta anterior. Reconduzir o servidor estável. O cara estava num cargo, ele já era estável, e aí ele foi para outro lugar e ele vai voltar. Certo? Isso é recondução. Quando é que acontece a recondução? Primeiro, no caso de inabilitação, em estágio probatório relativo a outro cargo. Como assim, professor? O que pode acontecer é o seguinte, gente. Imagina que você está num cargo público e você já é estável, já passou pela estabilidade e tal. Aí você passa em outro concurso, você quer, o concurso dos seus sonhos é esse outro, esse aqui foi só um degrau, e aí você quer ir para lá. Você pode ir para lá sem pedir exoneração desse cargo, é possível. Você vai pedir uma coisa chamada vacância, que aí é um assunto já, depois da forma de provimento vem vacância, mas tem uma vacância que é para tomar posse num outro cargo inacumulável. Você vai tomar posse no outro cargo que não dá para acumular com isso. Os cargos acumuláveis, você vê lá na Constituição, no artigo 37, inciso 16, dá uma olhada. Aqueles dois de professor, um professor mais um técnico científico e 2 de saúde, beleza? Mas você quer tomar uma posse num outro cargo que não dá para acumular, então você pede a vacância aqui. Gente, você pode ter 10 anos de serviço aqui nesse cargo. 10 anos nesse cargo. Quando você vai para um outro cargo, você vai ter novo estágio probatório? Sim, novo estágio probatório. Beleza? O estágio probatório é para ver se você tem aptidão para aquele cargo, tá? O que acontece? Você vai submeter ao estágio probatório. Se você não passar no estágio probatório, a gente já viu, né? Se você não veio de cargo nenhum, você será exonerado. A gente viu isso na aula anterior. Volta na aula anterior para ver isso. No entanto, se você já veio de um cargo, já era estável no cargo, você será, se você não passar no estágio probatório, você será reconduzido ao cargo de origem. Beleza? Tranquilo, gente? Tá aqui, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Também acontece aqui a recondução, a gente já viu, no caso da reinvestidura do anterior ocupante de um cargo. É aquela situação que nós vimos na agorinha. O cara é reintegrado num cargo, só que o cargo dele já está provido, já tem alguém lá. Ora, se ele foi reintegrado é porque ele invalidou a demissão. Se ele invalidou é porque a demissão nunca poderia ter acontecido. Então esse aqui nunca poderia ter entrado no cargo. O que acontece? Se esse aqui for reintegrado, esse aqui será reconduzido ao cargo de origem. Agora lembrando, se ele já era estável lá no cargo de origem, ele volta, certo? E ele volta, ele é reconduzido sem indenização. Ele é reconduzido sem direito de indenização. Eu já estou aqui há muito tempo, eu não tenho nada a ver com isso, eu até me mudei para cá, para perto do meu novo trabalho, te vira, volta lá para o cargo seu de origem, tá bom? Se você era estável. Sem direito de indenização. Agora, se ele vai voltar para o cargo que era dele e esse cargo está provido, ou seja, está preenchido já por alguém, porque pode ser que ele esteja ali há 3, 4 anos, o que era dele já tem alguém lá dentro.
Ele chuta quem está lá, que nem o reintegrado, quando ele volta, ele empurra quem está lá para fora. Aqui não. O reintegrado é porque houve uma nulidade. Nulidade, a gente vai falar disso, né? Próximas aulas você vai ver aí, a autotutela, a distração anula tem efeito retroativo. Enfim, ele volta para desfazer tudo. Aqui não. Na recondução, aquele cara, ele não saiu de lá por uma nulidade e tal, ele vai voltar, mas se tiver preenchido, o que acontece? Ele será ou aproveitado em um outro cargo, certo? Aproveitado ali no cargo ali, é o mesmo cargo, só que tá vago, tá aproveitado do cargo, ou ele ficará em disponibilidade. A lei fala já disponibilidade, tá? Se tiver provido, ele vai ficar esperando, fica disponibilidade. E quem está disponibilidade fica até ser aproveitado no cargo, tá bom? Mas se já tiver um cargo livre, o cargo dele está ocupado, mas tem outro cargo livre, ele já é aproveitado. A Constituição é que diz isso, lá no artigo 41. Beleza? E aí, ó, a disponibilidade, ele fica esperando até ser chamado, recebendo proporcional ao tempo de serviço, tá? E é sobre isso que a gente fala, ó. Disponibilidade para finalizar. Aproveitamento é do servidor que está em disponibilidade. Certo? E ele volta para um cargo, ele vai entrar num outro cargo que seja compatível. Ele vai ser aproveitado, quem está em disponibilidade vai ser aproveitado num cargo compatível com o que ele exercia antes, mesmo no nível de escolaridade, né, responsabilidades compatíveis. Não vai botar o cara para fazer qualquer outra coisa diferente do que ele fazia antes, certo? Que não tenha nada a ver. Beleza? Olha só, o aproveitamento, a lei diz que é obrigatório. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A lei diz que quem está em disponibilidade pode ficar provisoriamente exercendo funções em outro lugar. Ele fica à disposição lá de um órgão que organiza os quadros de pessoal, né, o CIPEC. Mas ele pode provisoriamente trabalhar em um outro canto, né? Ou então ele pode ficar em casa mesmo, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Na hora que sair o ato de aproveitamento dele, foi publicado o aproveitamento, ele tem que ir lá para aquele cargo para onde ele foi aproveitado. Se ele está em casa ou se ele está em outro trabalho, ele tem que ir. Às vezes ele pensa assim, não quero, estou tão gostando tanto de vagabundar aqui, recebendo proporcional do serviço. Ou então estou gostando tanto de onde eu estou aqui provisoriamente. Não interessa, é obrigatório. E se ele diz, eu não vou, tá bom. Se não vai, se não, é obrigatório, se não, é aproveitamento. Ato de aproveitamento, ele fica sem. Gente, qual é o efeito do ato de aproveitamento? Aquele cara que está provisoriamente em um canto, ele vai agora definitivamente ficar lá num cargo que está pronto para ele. Se ele não vai no prazo que for dado para ele, foi aproveitado, não vai, ato de aproveitamento sem efeito. Ele não tem mais o direito de ir para ali, mas não é só isso não. Ato de aproveitamento sem efeito, mas disponibilidade caçada. Ele vaza de onde ele está, vai caçar a disponibilidade dele, ele perde o vínculo e também nem pode mais ir para o cargo onde ele foi aproveitado. Ele vai vazar do serviço público. Beleza? Cuidado com isso. Não é excedente, não é disponibilidade, não é exoneração. Ato de aproveitamento sem efeito, disponibilidade caçada, tá? Agora, ele tem um prazo para ir lá ocupar o cargo novo dele, salvo, né? Salvo o quê? Doença. Comprovada por junta médica oficial, perícia médica oficial, tá bom? Então, o cara foi aproveitado, ele está em disponibilidade só que ele está doente, ele está acamado, ele está internado, fazendo tratamento. Vai uma perícia lá nele, pode ser feita, para poder ver se está tudo em ordem. E aí, ó, ele tem um prazo a mais para poder ir para o cargo dele. Beleza, gente? Concluímos as formas de provimento, tá? Tem que saber disso para a prova. Você não perdeu aqui no máximo uma horinha da sua vida para ganhar dinheiro sendo aprovado em concurso. É 80% a 90% de questões, dependendo da área que você faça. É essa parte da lei. Os outros 220 artigos
aí é pontuar alguma coisa. A gente vai falar disso aqui num curso específico ou mesmo em conteúdos abertos aqui para você. Beleza? Estamos juntos, acompanha, tem muita coisa nas redes. A gente se encontra por aqui.